Como transformar dor em força? A dor é uma realidade que todos enfrentamos. Pode ser a perda de alguém querido, uma decepção, uma enfermidade ou até mesmo a solidão. O que muda não é o fato de sentir dor, mas o que fazemos com ela. A Bíblia nos mostra que a dor não precisa ser o fim da história, mas pode ser o início de algo novo, de um recomeço com mais força e esperança. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito desse tema. José no Egito, Gênesis 37 a 50. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão. Ele tinha tudo para se revoltar, mas escolheu transformar sua dor em confiança em Deus. E foi justamente essa dor que o preparou para ser governador do Egito e salvar não só sua família, mas nações inteiras da fome. A lição é clara. A dor de hoje pode ser a preparação para a missão de amanhã. Jó 1 a 42. Jó perdeu tudo: família, bens, saúde. Sua dor era indescritível. No entanto, em meio à escuridão, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Mesmo sem entender, ele não desistiu de confiar. No fim, sua fé foi recompensada, e ele recebeu em dobro o que havia perdido. Jó nos ensina que a dor não é o fim, mas um caminho para conhecer a Deus mais profundamente. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 9 a 10, Paulo enfrentou perseguições, prisões e doenças. Ele pediu a Deus que tirasse o espinho na carne, mas ouviu a resposta: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que sua dor era a oportunidade de experimentar a força de Deus. Isso nos mostra que muitas vezes a dor nos leva a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. Jesus na cruz, João 19 e 30, não há maior exemplo do que Cristo. Ele carregou a dor da humanidade inteira, mas da sua dor nasceu a nossa salvação. O sofrimento da cruz foi transformado em vitória e hoje temos vida eterna. Se até Jesus passou pela dor para trazer vida, nós também podemos confiar que a nossa dor pode gerar frutos para nós e para outros. Transformando lutas em força. Uma mãe que cria os filhos sozinha pode muitas vezes sentir-se sobrecarregada com responsabilidades que parecem não ter fim. Entre trabalho, cuidados da casa e a educação dos filhos, o peso pode parecer insuportável. Mas a cada noite em que ela coloca a cabeça no travesseiro e percebe que conseguiu superar mais um dia, nasce dentro dela uma força silenciosa e poderosa. Essa resiliência não só a sustenta, mas também se torna um exemplo vivo para seus filhos. Eles aprendem, ao observar sua coragem, que desistir não é opção e que os maiores guerreiros se revelam nos momentos mais difíceis. Um jovem que enfrenta rejeição e críticas pode sentir o coração ferido e, por vezes, acreditar que não tem valor. Mas ao invés de se entregar à tristeza, ele pode usar essa dor como combustível. Com dedicação, estudo e esforço, transforma cada palavra negativa em motivação para crescer. Esse jovem descobre que seu valor não está na opinião das pessoas, mas no propósito que Deus colocou em sua vida. Ao caminhar por essa estrada, ele entende que as críticas são apenas degraus para chegar mais alto. Uma pessoa que perdeu alguém querido pode ser engolida pela saudade e pelo vazio que a ausência causa. A dor é real e profunda, mas quando levada diante de Deus, pode ser transformada em compaixão. Essa pessoa aprende a enxergar a dor do outro com mais sensibilidade, e o que antes era apenas lamento se torna fonte de empatia. Ao estender a mão para quem sofre, ela percebe que sua própria ferida pode ser usada para curar corações. Assim, vemos que a vida está cheia de dores, mas também de escolhas. Podemos nos deixar afundar pelo peso delas, ou podemos permitir que Deus as use para nos fortalecer. Cada mãe guerreira que não desiste, cada jovem que insiste em lutar contra as críticas, cada pessoa que transforma a saudade em compaixão, mostra que a dor não é o fim da história. Na verdade, é o início de um novo capítulo onde fé, perseverança e amor se tornam os protagonistas. O segredo está em não permitir que a dor nos defina, mas sim em escolher que ela nos refine. Quando entregamos nossos fardos a Deus, Ele nos dá a capacidade de transformar lágrimas em aprendizado, desafios em coragem e perdas em testemunhos. E no fim,
A vida mostra que as batalhas mais duras são aquelas que revelam nossa verdadeira força. A dor é uma realidade que nenhum de nós pode evitar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos momentos em que o coração aperta, os sonhos parecem distantes e a esperança parece pequena. Porém, a Bíblia nos ensina que a dor, quando entregue a Deus, não é um ponto final, mas pode se tornar o início de um novo capítulo cheio de propósito e crescimento. Quando olhamos para a história de José, vemos um jovem traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Humanamente falando, sua dor poderia ter destruído seus sonhos, mas José não deixou que a amargura dominasse seu coração. Ele escolheu confiar em Deus em meio ao sofrimento. O resultado? A dor que parecia insuportável se transformou em força para liderar uma nação inteira e salvar muitas vidas da fome. Isso nos mostra que até mesmo as feridas mais profundas podem nos preparar para algo grandioso. Outro exemplo poderoso é Jó. Ele perdeu filhos, riqueza, saúde e amigos, mas nunca deixou de acreditar em Deus. A dor o testou, mas também revelou sua fé genuína. No fim, Deus restaurou sua vida de forma abundante. A história de Jó nos lembra que a dor não tem o poder de definir quem somos, mas pode revelar quem realmente confiamos ser o nosso sustento. Paulo, o apóstolo, enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e doenças. Ainda assim, ele declarou: "Quando estou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. A força de Paulo não estava em sua capacidade humana, mas na graça de Cristo que o sustentava. Isso nos ensina que a dor não é sinal de derrota, mas muitas vezes o cenário onde o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. E não podemos esquecer o maior exemplo: Jesus Cristo. Ele suportou a dor da rejeição, da traição e da cruz. Sua dor foi real, intensa e injusta, mas foi através dela que veio a salvação para toda a humanidade. Se Cristo não fugiu da dor, mas a transformou em vitória, também podemos, com a ajuda dele, transformar nossas próprias dores em testemunho e força. Aplicando isso aos dias atuais, pense em quantas pessoas já encontraram sua missão de vida após momentos difíceis. Alguém que perdeu um ente querido e hoje consola quem sofre. Alguém que enfrentou pobreza e hoje ajuda outros a recomeçar. Alguém que passou por doenças e hoje inspira com sua superação. A dor, quando entregue a Deus, nunca é desperdiçada. Na nossa vida pessoal, muitas vezes a dor aparece em forma de frustrações, perdas financeiras, relacionamentos quebrados ou até crises emocionais. A tentação é se entregar à tristeza ou à revolta. Mas Deus nos chama a olhar além da dor e enxergar o processo. Cada lágrima pode ser um aprendizado, cada queda pode ser um degrau, cada silêncio pode ser um momento de amadurecimento. O segredo está em não deixar que a dor dite o rumo da nossa vida. Se ficarmos presos àquilo que perdemos, jamais veremos o que Deus ainda quer nos entregar. Mas se entendermos que até as cicatrizes podem nos lembrar da fidelidade de Deus, então a dor se transforma em força. A força que vem da dor não é apenas emocional, mas espiritual. É a força que nos faz continuar quando tudo diz para parar. É a força que nos torna mais compassivos, mais humanos, mais conscientes de que dependemos totalmente de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que a dor parece insuportável. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com José na prisão, com Jó na aflição, com Paulo nas perseguições e com Cristo na cruz, é o Deus que está com você agora. E Ele é especialista em transformar lágrimas em testemunhos e dores em força. Por isso, não veja a sua dor como uma sentença final, mas como uma oportunidade de amadurecer, crescer e se aproximar de Deus. Um dia, aquilo que hoje dói será a mesma coisa que te dará autoridade para ajudar outros. Sua dor pode ser o canal pelo qual você vai se tornar inspiração. A força verdadeira não nasce dos dias fáceis, mas das noites difíceis. E quando entregamos nossa dor nas mãos do Senhor, descobrimos que ela nunca foi apenas sofrimento, mas sim preparação para uma vida mais firme, madura e cheia de propósito. Senhor Todo-Poderoso, venho à Tua presença com o coração humilde,
reconhecendo que muitas vezes a dor me faz sentir frágil e sem direção. Mas hoje eu entendo que até mesmo o sofrimento pode ser transformado em algo poderoso quando colocado em tuas mãos. Pai amado, assim como José transformou a traição em vitória, eu peço que me ajudes a transformar as feridas que carrego em oportunidades de crescimento. Que a injustiça que sofri não me torne amargo, mas me faça alguém mais sábio e preparado para o futuro que tu já planejaste para mim. Assim como Jó permaneceu firme em meio às perdas, ensina-me a declarar que o meu Redentor vive, mesmo quando tudo parece estar contra mim. Que a minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que tu és fiel em todo o tempo. Assim como Paulo aprendeu que a graça era suficiente, mostra-me que a minha fraqueza não é derrota, mas um lugar onde o teu poder se manifesta. Que eu aprenda a depender menos de mim e mais de ti, encontrando força no meio da minha limitação. E acima de tudo, Senhor, que eu nunca esqueça do exemplo de Cristo na cruz. Ele sofreu, mas sua dor trouxe vida eterna. Que eu entenda que a minha dor também pode gerar frutos, tanto para mim quanto para outras pessoas.